Questão 9. Considere dois fios retilíneos e muito extensos, situados nas arestas AD e HG de um cubo conforme ilustra a figura. Os fios são percorridos por correntes iguais a I, nos sentidos indicados da figura. Desconsidere o campo magnético terrestre e pergunta-se: o vetor campo magnético induzido por esses dois fios no ponto C situa-se na direção de que segmento? Então vamos à resolução da questão. Bem, vamos observar o trecho de fio de comprimento DA. A corrente segue do ponto D para o ponto A. O campo magnético gerado no entorno do fio tem o fio como centro de uma circunferência imaginária. O campo magnético está nessa circunferência imaginária. Ok, o sentido do campo é estabelecido ao longo dessa circunferência pela chamada regra da mão direita. Você lembra? O polegar indica o sentido da corrente e o ato de fechar a mão indica o sentido do campo ao longo da circunferência. Ok, vejamos esse fio DA do ponto de vista de D, ou seja, de D para A. Nesse caso, a corrente elétrica está entrando no plano da tela. Então, temos o polegar apontando para o plano da Terra e a corrente elétrica gera, portanto, um campo magnético ao redor do fio que no ponto C aponta para baixo, ou seja, o sentido do campo ao redor do fio é o sentido horário. Portanto, no ponto C, o campo é vertical e dirigido para baixo. Portanto, na direção do segmento de reta da aresta CG do cubo. Façamos o mesmo agora, observando o fio GH, do ponto de vista de G. A corrente, então, está novamente entrando no plano da figura, ok? E nós temos o campo na circunferência imaginária, cujo fio é o centro. Então, novamente, utilizando-se a regra da mão direita, nós temos que o polegar aponta para a tela e o ato de fechar a mão nos dá o sentido do campo nesta linha que é a circunferência. Observe que o campo, novamente, tem o sentido horário. E, nesse caso, tem a direção do comprimento CB do cubo. Ora, então, o campo resultante, gerado pelo campo GH e pelo campo DA, é dado pela regra do paralelogramo. Como as intensidades das correntes são iguais e a distância de DAC e de GAC são iguais, o campo tem a mesma intensidade. Lembre-se que o campo, nesse caso, é calculado pela seguinte expressão: μ, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes a intensidade da corrente, que é a mesma para os dois fios, sobre 2 vezes π vezes d. E d é exatamente o comprimento GC ou DC, que são iguais. Portanto, os campos têm a mesma intensidade. Então, quando aplicamos a regra do paralelogramo, como os dois campos são ortogonais entre si, não é? Porque o comprimento CG é ortogonal ao comprimento CB, então, se os campos gerados são ortogonais entre si e têm a mesma intensidade, ao somar esses dois vetores, vamos obter um campo resultante na direção da reta bissetriz, o segmento de reta bissetriz, ao comprimento CB-GC, ou seja, na diagonal da face CGFB do cubo. Portanto, o campo resultante tem a direção CF, que é o que nos dá a alternativa C. E é isso.